tava gostoso. É, como é que foi? Nossa. Quando eu tinha 10 anos, eu saí da aula, porque só tinha 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano, né? E de lá eu fui considerada uma adulta. Aí eu tinha que ir para a roça. Aí depois, com 13 anos, aí eu tomei a primeira comunhão. Aí já melhorou, né? Mas ainda era roça. Depois, com 16 anos, aí eu saí de casa e fui como empregada. Aí então eu trabalhei no serviço de casa, né? Sim. É. Eu fui criada com meus avós. Seus avós? E mais tarde, aí, em seguida meu avô faleceu e mais tarde fui criada com uma tia. E ela me maltratou pior do que uma escrava. Era professora, a minha professora era da Rosa Beck. Era pra, vamos supor assim, naquela época era aritmética, né? Não era matemática, tá? Era aritmética, era geografia, era história e aquele outro como Português. é? Português. É. Isso era o que nós aprendíamos. Era com lápis e com tinteiro. Com aquela pena. Sim. Apanhava, sentava na janela, tinha que olhar fora da janela para o pessoal ver que a gente estava educativo, né? Era bem rígido, apanhava. Com a régua? Não, com cipó. A dona Dagmar tinha cipó. Olha, só tinha pouca gente, né? Não tinha quadras nenhuma, né? Antigamente era mais arroz e milho, né? O meu avô, eles eram de Blumenau. Eles vieram pra cá, isso era só mato, para dizer a verdade, né? Porque Blumenau já era muito, vamos supor assim, tinha muita gente pra lá, né? E aqui quase não tinha ninguém, porque aqui tinha terra boa e tudo, né? Por isso eles vieram pra cá. Não comprava nada, porque isso não tinha naquela época, né? Tudo o que a gente comia, a gente criava, galinha, pato, porco, um gado foi matado, então, né? Era aipim, carne e feijão, essas coisas. Era aquilo, né? Sim. Muito, vamos supor assim, para dizer a verdade, eu não aprendi a comer carne, por uma razão. Eu não comia qualquer coisa, só comia um pedaço de peito. Aí, como a minha tia era muito ruim, ela botava esse pedacinho de carne embaixo, o resto em cima, e eu ficava, porque não podia pegar o garfo e tirar de baixo, né? Eu ficava sem carne. E de noite, então ninguém comia, os cachorros comiam. Porque ninguém queria essa carne, mas para mim também não deixaram. Eu não tinha liberdade para nada. Eu não saía porque eu não tinha roupas, não tinha sapato para sair, eu tinha vergonha de sair na rua descalço, né, naquela época. Os outros tinham, mas eu não tinha. Não, ali já era diferente, porque naquela, quando era mais pequenininho, o meu avô vivia ainda, né? Ali não, aí a gente ganhava os brinquedos como talvez quase hoje, bonecas e essas coisas, né? Aí eu ganhava isso. O meu bisavô, ele era marinheiro. E o pai dele colocou ele no navio como marinheiro porque ele não aguentava, ele era bastante sem vergonha, né? E no navio morreu um homem e ele roubou, eles foram enterrados no mar, né? E aí então o meu avô roubou esse nome porque primeiro ele se chamava Peter Kohn e o nome verdadeiro dele era Guilherme Denker. Aí ele entrou no Brasil por 10 anos com Peter Kohn. Ele fugiu então do navio, ele conseguiu fugir. E aí com ele pegou que era a mulher dele. Ele roubou junto à mulher dele, assim ele veio para o Brasil. Não tinha nada de noite, ficar namorando de noite, isso não existia, né? Era muito rígido.
Olha, para dizer a verdade, eu era bastante doente, eu era muito assim, como posso te dizer, eu tinha problemas, eu tinha assim bastante febre. Febre, antigamente o pessoal tinha febre, né? Isso quase não existe mais hoje em dia. Isso era o meu problema. Particular, tudo particular. Quando eu tinha 6 anos, eu já fui operada apendicite, era tudo particular. Aí eles iam para Jaraguá no médico e ali o médico mandava comprar os remédios. Isso não, lá em casa não tinha negócio de fazer, né? Pascoal Possamay, 75 anos, eu tenho 5 filhos, 7 netos. Vó? Eu tenho 73, 5 filhos e 7 netos. A coisa na minha época era muito difícil. Saímos do nosso lugar, viemos para cá, para Joinville, e nós passamos muita dificuldade. Foi uma coisa, né? No começo, já lá onde nós morávamos, era difícil. Aí depois nós viemos para Joinville, para morar em Joinville, na mesma Revolução de 64. Aí que foi o mais difícil que nós encontramos para o caminho. O trabalho no começo era na roça, e era tudo feito a enxada, e com boi, cavalo, né? Tudo assim, e com tudo abraçado, nada de máquina. E eu trabalhava como diarista, e muita dificuldade, estava com 4 filhos na escola, e o Pascoal, naquela época, já trabalhava na prefeitura, e tudo foi difícil. Na minha época era um dia para a escola, outro em casa, porque escola era muito diferente de agora. Só que era o seguinte, não existia a tabuada, nós tínhamos que dizer tudo de cor, assim, né? E até na terceira série tinha que saber dividir, a escola fazia a divisão de 8 números. E não era escola, agora não existia raiz quadrada, nada. Era só português e matemática. O que existia. Eu ia estudar, eu tinha 9 anos, fui na escola, no sítio, lá no Moro de 80, e tinha um professor que ele judiava muito da gente. E eu fui na escola só 2 anos. Um dia ia para aula, outro dia eu tinha que levar comida para o pai na serra. Assim foi 2 anos de aula. A nossa família era assim, meus avós já vieram com dificuldade, era totalmente diferente de agora. Era, assim, como é que eu vou te dizer, pobre, tudo feito, abraçar, tudo, médico não tinha, muito pouco, não tinha. E a gente tinha aquela dificuldade de viver. E nós lá em casa, nós éramos muito pobres, o pai trabalhava no mato, cortava tora e tinha uma serra que ele serava madeira, tudo manual. E nós éramos uma família de 15 filhos, e nós éramos muito unidos. E a comida, nossa comida era inhame, era feijão e aipim, batata doce e chuchu. E polenta, muita polenta. E nós comíamos, quando tinha, os ovos fritos, uma galinha do terreiro, assim nos ia.
A nossa mesa no final, nós estávamos em 28 pessoas todo dia comendo na mesa. A nossa família fugiu assim, ela veio, à época da guerra, eles vieram fugidos da Itália. E eles vieram nos navios. Eu não sei em quantos irmãos que vieram. Se separaram, foram um pouco para Rio Grande, um pouco pararam para Santa Catarina, um pouco para Paraná. E eles vieram assim se escondendo pelos mais interior que tinha. E veio, por causa da língua, porque não podia falar, a nossa língua era italiana, não podiam falar. Então eles cuidavam para não falar o italiano e ninguém sabia o brasileiro. Nem italiano nem alemão não podia falar. E assim então o meu pai foi preso, deram óleo cru para tomar e botaram ele preso porque vieram e espionava, e daí o pai estava conversando em italiano com a minha mãe, daí eles viram, daí pegaram o pai, deram óleo para tomar e botaram preso. Ele era pequenininho, tinha só 7 anos, foi preso porque nós estávamos cortando o cabelo e vieram espiar. Ele disse que nós estávamos falando tudo em italiano lá, mas não estava falando italiano. E a minha mãe ficou mais de que 3 meses sem falar, porque ela não falava, ela não sabia o português. Aí eu fiquei preso um dia, só foi lá, eles não podiam segurar, daí soltaram, por causa disso que eles me levaram junto. Rua Manuel Francisco da Costa, né? Bairro João Pessoa, na casa 7.205. O meu nome é Ingrid Jan, nascida Ingrid Jan, casada com Evaldo Jovem. De roça, só roça. Né? Nós acordava de manhã cedo, tirava leite, 5 horas, 5h30, mas geral 5 horas. Então a gente, né, tinha que tirar leite, 6 horas já passava o caminhão que pegava o leite, o Costa, que antigamente, né, aqui embaixo, o Manuel Francisco da Costa, né, era o mercado venda, antigamente era uma venda, né. Então eles fazia queijo, né, então eles buscavam o leite, né. 6 horas tinha que estar pronto. E depois a gente ia para a roça, né, tomava café e ia para a roça. Daí era eu só com meus pais, eu única filha. Né? A mãe, meu pai, nós trabalhávamos só na roça, né? Vivia da roça mesmo, né? Plantava aipim, batata, feijão, milho, cana-de-açúcar, né? Mandava fazer melado de cana-de-açúcar, né? E daí comprar, daí não era como hoje, assim, todas essas coisas de venda, assim. A gente tinha, daí comprava sal, só que era o principal, sal, açúcar e trigo, né, trigo. Muita gente nem comprava trigo, né, mas nós comprávamos trigo, né, porque fazia o pão de fubá, né. Também cuca nós fazia em casa, né. Os vô, quando tinha daí aniversário, né. Daí nós fazia festinha também, assim, né? Mas tudo simples, né? Não como hoje em dia, né? Tudo simples. Daí em casa? Em casa, fazia aniversário, não era aqueles doces de hoje, era só cuca, pão e uma torta simples, né? E tudo assim, carne, às vezes nós nem fazia carne assim na grelha. Isso não era antigamente, nós não era acostumado, só na panela ou senão no forno, um pato no forno, assim, para festa, né? A escola, então, nós tínhamos que ir de a pé, não é como hoje em dia, ir de ônibus, nós ia de a pé, descalço, né? Embora que eu era a única filha, mas o meu pai não comprava. Até ali embaixo onde fica hoje o cemitério, ali era o Machado de Assis, antigamente. A senhora estudou no Machado de Assis? No Machado de Assis. Até que série? 4 anos. Só que eu repeti 1 ano no primeiro ano, porque eu só falava o alemão, né?
tinha que aprender na escola. Daí eu não sabia ler de jeito e maneira, e para mim fazer um ditado assim era difícil, né? E daí eu rodei no primeiro ano, vamos supor. Era poucas construções assim, nada de loteamento, ia tudo estrada de chão até no centro. Se a gente ia num dentista, era pegar a bicicleta e ir de bicicleta até no centro, né? Eu ia com meu pai, daí ele às vezes me dava de garupa e às vezes eu ia também, já depois com 8, 9 anos, 10, daí eu já ia sozinha de bicicleta, mas era um bom pedaço, né? Depois essa parte ali na frente, onde hoje tem a VEG 2, ali era areia, tu mal e mal conseguia andar de bicicleta na areia assim, né? Mas tinha que, todos plantavam, daí milho, feijão, batata doce, essas coisas, né? Não era mato assim, né? Vamos dizer. Schroeder era igual. E Schroeder, quando a minha avó morava em Schroeder, bem perto, lá em cima, onde eu vou dizer, perto da antiga Marisol, né? Né, Fábio? Tem Marisol. Tem a Marisol ali em cima, lá na entrada ali morava minha avó. Meu tio morava ali. E lá na entrada, isso mesmo, na entrada do Luiz Pepino ali. E daí nós ia de carroça. Que chique. De carroça, eu com a minha mãe atrás, nós tínhamos um assento, tinha mola embaixo, ele não era uma tábua dura, né? Então o pai sentava na frente e nós duas atrás. Passava na CSM, né? Passava ali pela CSM. E lá embaixo não era aquela ponte que nós temos hoje ali. Era uma ponte bem baixa, lá embaixo, não é isso? CSM, lá tinha uma ponte baixa. Sei. Bem baixo, daí qualquer chuvarada assim que dava, cobria, era enchente. Eu tinha medo de passar ali, às vezes a gente passava e ainda respingava assim a água, pela ponte. E depois daí para subir, tinha tu saía da ponte e daí já tinha uma subidinha assim, para o nosso lado aqui, né, lá pro... que sai dali da ponte, daí, né, embaixo. Daí era muito chato ali. Mas tudo cresceu. Era anos e anos e anos, e até que depois construíram uma ponte alta. Daí acabou aquela enchente. Daí quando tinha enchente, daí, as pessoas que iam atravessar ali o rio, ou queriam para Schroeder, ou vinham trabalhar, daí tinha a Jarita ali tinha uma fábrica de malharia. Então todos tinham que atravessar de canoa no rio, com enchente. Tinha um homem lá, um senhor, que ele era já bem prático, né? Que ele daí sempre levava e vinha buscar. Era difícil, né? Assim. Mas a gente conviveu com isso, né? É que nem hoje. Né? Se acostuma com o tempo, né? Compraram também, né? E os mais, daí depois, como você tinha filhos, herdaram, construíram ali de novo, como herança, né? Como eu também sou herdeira de meus pais, né? E meu pai comprou a terra da minha filha. Daí eles também trabalharam na roça e ganharam dinheiro. Então meu pai, eles tinham daí engenho de cachaça, né? Claro, as comidas, como eu já falei, tudo em casa, assim, né? Era aipim, batata do assado no forno, o cará, o aipim, era muito gostoso. Isso hoje, ainda a gente faz, a gente aprendeu, né? E, daí, tudo assim, tudo mais caseiro, né, sabe? Então, domingos, daí a gente fazia, nem geladeira nós não tinha geladeira, porque nós não tínhamos luz elétrica, né? E nunca estragava uma coisa. Nós fazíamos assim, vamos supor, um aniversário, daí nós matávamos pato, até comprava, daí churrasco, mas o churrasco a gente fritava na frigideira, não na churrasqueira, como hoje em dia. Fritava na frigideira, ou fazia uma carne de panela. E refrigerante, essas coisas, se era calor, às vezes a gente comprava, mas geralmente no Natal, né? A gente comprava daí o refrigerante e uma cerveja, mas daí a gente colocava na água, que a gente tirava do poço, porque a gente não tinha
Como eles, né? Ou tomava assim. Ninguém reclamava. É, que A era gente no estava Natal, acostumado, né? Tomava assim o refrigerante. Hoje em dia, se é um pouco quente, daí ninguém não quer saber, né? Como surgiu a família? Como surgiu? Meu pai morava aqui, a minha mãe é de Schroeder, né? Aí começaram a namorar, né? E depois eu nasci. Eu sou a única filha, né? E depois eu tive mais 2 filhas e uma neta. Agora tenho já. Mais alguma coisa? Ia falar ali como a gente não tinha geladeira, daí como eu disse, ao aniversário nós tinha tudo, a gente colocava isso em cima da mesa e daí nós tínhamos uma casa velha, assim, não era pintada nem nada, e não tinha fechadura, nada, a gente só fechava assim, como é que diz, com tramela, só. Lá ninguém entrava, não tinha aquela roubalheira como tudo mais calmo. A gente sabia aqui mora tal fulano, lá mora tal fulano. Hoje eu não sei nem o sobrenome do segundo vizinho. É verdade, assim, a gente desde lá da frente, lá onde a gente entra, bem ali na frente, nas vieiras ali, quando a gente entra do Rangel, antigamente ali na esquina era o Rangel, né? Era um mercado, que aliás, a gente, quando passava ali, tinha que comprar linguiça, que é uma linguiça boa que ele fazia, né? E daí ficou Rangel era o nome desse mercado, né? E de lá para cá, até Santa Luzia, nós sabíamos tudo. Lá mora tá, fulano, lá mora tá, fulano, lá mora esse e o outro. E hoje é bem difícil, né? Hoje a gente nem sabe. Bastante assim. Mas também a gente ficou. Depois eu tinha 23 anos, daí meu pai comprou o primeiro rádio. Daí nós já tínhamos casa nova. E daí nós tínhamos rádio, eu tinha 23 anos. Primeiro rádio. Daí nós tínhamos depois também, daí nós tínhamos luz. E nós tínhamos, daí compramos geladeira também. E daí também compramos ferro. Nós nem falamos nada do ferro. Senhora. Pois é, o ferro de passado. O ferro, a gente colocava brasa, né? Nós tinha daí o fogão a lenha, né? Daí a gente tirava a brasa e colocava ali dentro, e daí a gente ficava ali assim, para daí pegar bem, para esquentar, aí a gente fechava e ficava assim, para ele ficar, para a brasa pegar bem, e daí para ele esquentar. Daí depois a gente colocava, daí tinha uma telha na mesa, assim, do lado, para pôr em cima, né? Porque como você queria, daí, segurar na mão, né? Antes de 23 anos, depois, daí nós conseguimos já, daí o ferro para passar, era uma maravilha. Daí, era outra coisa, né? Sim. E também com tomar banho. Não tinha chuveiro, né? Só dentro do poço nós tomava banho. Na água fria. Tinha que esquentar a água, ainda no fogão a lenha. Daí tinha que fazer fogo no fogão a lenha. E pôr o tacho de água em cima para esquentar, para ferver, daí jogava lá dentro. Daí todos tomaram banho numa água. Todo mundo cresceu assim. Né? Todo mundo cresceu assim. Não só nós, todo mundo. E tinha gente aqui em cima, minha tia aqui em cima, ela tinha 3, 4 filhos. 5. Todos tomaram banho numa água. Porque era difícil daí esquentar mais uma água e deitar fora. E daí eles só pinchavam muito mais um balde de água quente, mais um outro balde de limpa água, e daí foi. Eu com 27 anos. Em 1979 eu casei. Não, o casamento daí já fizemos em São João, no salão de São João. Daí esse já foi daí pra lá. Mas não tinha muito, gente, só 120 pessoas. É isso. Eu, meu nome é Evelina e
eu trabalho como doméstico, tenho Você te dizia o nome completo também? Não, tá bonzinho. E ainda trabalho um pouco fora, tenho minhas vacas ainda, que eu tinha desde que a gente veio pra cá. E estou vendendo um pouquinho de mercadorias assim pra gente viver. Meu pai está fazendo trato e continua. A gente tem que se virar porque o salário que a gente ganha tá que chega, a gente tem que se virar. Eu trabalho um pouco, faço um pouco de trato, o resto fico sentado na varanda. E mais. E quando a gente veio morar para cá, era bem diferente, tinha só poucos moradores, e a gente quase ia na missa e conhecia tudo, então agora mudou tudo, agora tem tudo quanto é canto, morando gente, que a gente não conhece ninguém, então assim, aumentou bastante a população aqui. E também, como eu já falei antes, nós vinha lá do Braço do Sul, de a pé até aqui na igreja São Benedito, lá para ir na doutrina. Aí foi depois, quando a gente estava perto para tomar a primeira comunhão, então o pai ainda comprou uma bicicleta velha aí. Então eu caprichava nessa bicicleta ali, que era uma coisa boa. E o resto também, a gente trabalhava em casa, os cavalos, buscar trato e todas essas coisas. Antigamente a escola era melhor do que hoje em dia, porque lá se não obedecer ao professor ou professora levava um cipó e dá-lhe, mas hoje em dia não pode. Aí esse é o problema na escola. Aí já todo mundo, quando foi para a aula, já sempre ficava sentado bem quietinho para não falar uma palavra demais, senão te apanhava. E hoje em dia não, hoje em dia a gente quer dar uma surra, aí então já o conselho titular está em cima e convida a estudar esses vagabundos e maconheiros e tudo. E nós começamos a trabalhar com 7 anos, aí a gente de manhã foi para a aula, de tarde na roça, carpinando, de noite fazer os deveres, ainda não tinha nem luz elétrica, lampião, a gente quase caía em cima do lampião para fazer os deveres. E hoje em dia, então já tem o dia todo para fazer os deveres e de vez em quando nem fazem ainda. Então, eu tinha pouco só. Porque aqui também, aqui na Xreda, aqui já tinha, ainda quando nós já viemos aqui para Xreda para morar também, só tinha o Wolf Ford lá, aqui embaixo, onde mora o Risto agora, ali tinha aquele moleque que comprava tangerina, essas coisas. Aqui em cima tinha o Opa Maia, e depois onde é a prefeitura era o Paulo Jan, e para lá depois também. Ali em cima tem o Opa Kroger, tem o Opa Jacob, ali onde é Transpantanal, aí era o Miller, e depois lá para cima, perto do Heinz Fischer, ali que era o Bauer, e no outro lado tinha uma casa velha assim, aí era aquele Miller que era o que ele era ainda. Quando nós fazemos a Juiz de Paz, e Germano Miller. E depois lá para cima tinha aquele Norberto Elda, e o pai do Pedro Souza, e o pai do Herbert Pfleger, o velho Kai, e assim foi indo só. E hoje em dia já está cheio de... E antigamente tinha, como é que era assim a agricultura, a pecuária assim antigamente? Ali era tudo para dizer assim, cada um plantou e fez para o gasto dele assim. E aí no fim do ano sempre plantava um arroz
vendiam arroz e não era como hoje em dia. Banana também, meu pai também tinha banana, mas é tudo simples assim. Não, hoje em dia tem adubo, lá eles passam veneno com avião e negócio de trator, essas coisas. Antigamente era onde não dava de ir com a carroça, com a zoura, puxando as bananas. E os arados era tudo, tudo a cavalo. Cavalo, assim, com aquela maquininha pequena. Hoje não se usa mais isso, é só com trator e... antigamente era disso, hoje em dia a plantação não dá mais. Diz que onde um trator ara, ele perde um pouco de óleo, qualquer coisa, e esse faz mal. Porque aqui o pai do alemão aqui, ele não deixou arar o arado dele com o trator, só com o cavalo. E a gente sempre olhava de manhã cedo para lá, então ele ia com o ferro dele atrás das costas, assim, um pacote de folha de banana para amarrar o trato e tudo. E 5 horas ele já ia. Às vezes não tinha nada de posição, a gente ia no chuva, ele dava um remédio, ou senão a maior parte, a mãe fez um remédio, um chá, qualquer coisa em casa, e pronto, não era como hoje em dia, você tem um pouco de dor de cabeça, já vai no posto de saúde, ou na farmácia pegar remédio. Antigamente não. A minha mãe tinha que fazer a pasta para passar por cima, porque o meu irmão se cortava várias vezes, que ele fazia roças assim, e ela fazia uma pasta com banha e termina, passava na ferida e passava um pano e assim tinha que sarar, porque nem tinha farmacêutico embaixo, mas nós não tinha como ir lá até lá, que já machucado, como é que tu ia de lá até ali, daí a mãe fazia e a gente esperava até que sarava. Se um se quebrava um osso, a perna, o braço, aí eles pegaram uns palitos de bambu, facharam com um pano de açúcar, eles botaram, e assim foi sarando, não foi... Tá melhor ou pior? Meu Deus, tá melhor, só que tu tem que ter mais dinheiro, porque onde tu vai tudo é dinheiro. Tudo na base. Depois não tinha essas coisas como nós aqui também. A gente tem luz, tem força para dizer, a geladeira e essas coisas tudo, para picar trapo e tudo. Antigamente não, antigamente era tudo a muque. Aí cada pessoa assim, os colonos tinha dinheiro. E hoje em dia não, tu paga quase 500 contos só de luz e essas coisas e não dá. Nós até os últimos anos depois, eu acho que eu já fui trabalhar fora ali no Velhaião, lá em cima. Aí passou luz lá onde nós morávamos. A gente comprava carne, só um pouco, comia, e se aquela acabou, se tinha uma linguiça, a gente comia linguiça, ou se não fazia ovo, até que dava para comprar de novo, porque não tinha onde guardar, né? Daí, se o pai matava um porco, a gente defumava as carnes, e daí guardava numa caixa. Assim a gente vivia. O trabalho em casa antigamente era diferente de hoje. Eu trabalhava desde pequeno. 7, 8 anos tinha que acompanhar os pais na roça e trabalhar. Com 18, 20 anos eu trabalhei na firma Kneipp, alguns anos. Era artefatos de madeira, fazia lá, rodo, essas coisas raras assim. Não, aí trabalhava tudo junto. Só a mãe que fazia comida e depois acompanhava junto na roça, limpar as plantações, capinar. Quadro negro tinha lá, o professor passava os deveres no quadro e tu copiava. E quer dizer, bem no começo, quando eu entrei na escola, a gente tinha um quadro negro, tipo assim, dentro da mala, junto. E fazia os deveres, ou seja, lá na escola, escrevia em cima do quadro. Existia um lápis especial que tu escrevia em cima do quadro negro, depois apagava, né? E depois, mais tarde, então surgiu os cadernos de a pé.
de a pé, com calça curta. Na época ninguém usava calça comprida só se usava depois dos 13, 14 anos. E ainda descalço. Mesmo frio, rachando os dedos de frio, descalço. Não existia tênis. Os primeiros sapatos as crianças ganhavam lá quando fazia a comunhão, a confirmação, a mochila. Pois é, os mais pobres, eles costuravam uma mochila, um tipo de um saco quadrado assim, com uma alça comprida que dava para pendurar no pescoço. E quem já era um pouco mais, né, existiam umas mochilas assim de, como é que eu vou dizer, era um tipo papelão coberto com pano assim por cima, que dava para fechar com um botão assim. Professor, ele era um homem grande. Era o Santos Tomazelli, o professor. Ele era bravo? Sim. A gente tinha que decorar a tabuada de 1 até 10. E quando ele pedia a tabuada, tinha que botar a mão dentro da mão dele e ele perguntava com uma régua de araribá larga assim. Aí ele pedia. Se tu errava, era uma reguada na mão, mas aquela de... E se ainda não bastava, era uma reguada na bunda também, né? Não era tão fácil assim. Casas, poucas casas, era tudo agricultor, né? E estrada de chão, e morros, e estrada ruim, precárias, assim. Os primeiros carros que entravam em Schroeder, assim, onde tinha uma curva, uma esquina, uma coisa assim, o carro tinha que buzinar, né? Tipo, que nós morava lá em Duas Mamas, tinha aquele Frichtenberg lá, onde tem hoje o Tomazelli, o Tonico lá. Então era um morro e cheio de curvas, né? Então, quando daqui da frente vinha um carro, tu escutava lá em Duas Mamas já, porque estava buzinando, porque nas curvas podia vir uma carroça com um cavalo, e os cavalos se assustavam, né? Que eles quase caíam fora da estrada, de medo quando ia encontrar um carro. Não, o pessoal morava aqui. Eles vinham comprar porcos e gado que o pessoal tinha para vender. Ovos ou manteiga, no caso. Cada semana vinha quem comprava isso. A qualidade de saúde era tudo particular. Às vezes tinha gente que ficava pobre porque eles podiam só no médico, no caso se vendesse uns gados, uns porcos ou alguma coisa assim, para cada um dinheiro para poder pagar uma cirurgia, porque tudo era pago particular. E se fosse de atendimento médico, assim, hospital, era só em Jaraguá, tinha um hospital, e ficava doente e era levado de carroça, motor de cavalo, e para levar para Jaraguá. Muitas vezes botavam um colchão, mas um colchão daqueles de palha de milho, dentro do fundo da carroça. A pessoa não podia ficar sentada de pé. E botava a pessoa lá dentro e levava para Jaraguá. A comida se colhia, plantava feijão, batata, aipim. Todas as coisas lá que a gente queria comer, tinha que plantar. O aipim. Uma panelada de aipim todo dia. Isso era a comida mais comum. Não, sal e açúcar às vezes, mas açúcar também se fazia aquele açúcar mascavo de cana. Sim, era bem severo, rígido, porque tinha que obedecer, porque senão era um cipó branco que cantava na bunda, ou uma vara de pêssego, ou uns tapafos em cima do ouvido.
puxão de orelha, tudo isso existia. Isso hoje não tem mais. Não, obedecer. E cada um tinha seu serviço. Quando era hora de comer, todo mundo na mesa. Quem não veio àquela hora, espera até a próxima refeição. E não fora da hora, pega e vai na geladeira, ou come quando quer, ou quando tem fome. Todo mundo na mesa. E era aquela hora. Se comia todo mundo junto. Acabava de comer. Uma ou outra, geralmente as meninas tinham que lavar a louça. Onde não tinha menina nas casas, os rapazes também lavavam a louça. E assim funcionava. Assim devia funcionar hoje também ainda. Brinquedo, a gente brincava em casa com qualquer coisa, de tipo criança, assim, a gente não tinha brinquedos. Umas penas de galinha que eram bonitas, se brincava com qualquer coisa que tu arrumava. Os antepassados, que a gente achava que nós éramos alemão, mas eu descobri há uns 5 anos atrás que não somos da Alemanha, natural da Alemanha, que é da Rússia. Que os meus antepassados fugiram da Rússia por via da guerra para a Alemanha, e da Alemanha foram expulsos porque eram estrangeiros. E aí onde depois vieram para o Brasil, fugidos da Alemanha, se localizaram para cá. O negócio de chá, era remédio para o vermífugo, as crianças todo ano tinham que tomar. E eram uns comprimidos ruins, pareciam uns comprimidos de óleo assim. Tipo, quase parecido aquele tal do ômega 3 que hoje existe. Se chamava Panfermine. E era ruim para tomar. Você tinha que tomar em jejum. E quem não tomava, eu lembro meu irmão, aquele que mora aqui embaixo, ele com a cinta na mão, o pai levava o remédio com a cinta, outra dessa da cinta na mão, porque aqui toma, ele ia botar na boca e fazia né? E aí tinha levado uma cintada, aí depois ele engolia. E depois, quando era umas 9 horas, era uma colher de óleo de rícino atrás, que era pior ainda para tomar. E quando chegava assim perto de meio-dia, aí podia tomar uma xícara de caldo de sopa de galinha, mas sem comidas, só o caldo podia tomar. Aí depois, quando foi à tarde, quando ia no banheiro, quer dizer banheiro, debaixo do pé de banana, se contava aquelas lombrigas compridas assim, quantas cada um tinha dentro da barriga. Alemão. E quando ia para a escola, quando começava a ir para a escola, aí onde começava a aprender, porque o professor era italiano e não podia falar uma palavra em alemão, porque os crianças que eram dos Tomazelli, tipo assim, italianos, outro dia contava para o professor que fulano, ciclano falou uma palavra em alemão, já levava castigo. Não podia fazer o lanche na hora do recreio, tinha que ficar dentro da escola preso, ou tinha que ficar de meio-dia, meia hora depois, quando as crianças tudo foram embora, tinha que ficar sozinho dentro da escola preso. Eu? Graças a Deus não, porque eu fui muito obediente. Eu também nunca apanhei do professor. Geralmente as casas eram assim, tinha uma sala grande, tipo como essa aqui, assim, mas bem maior, porque fazia um casamento, isso era tudo feito nas casas mesmo. Então tinha que ter uma área grande assim para a turma dançar. Né? Hoje se faz os aniversários e festas assim, tem os galpões das igrejas, ou, né?
lugares especiais, e antigamente não. Então, isso casa tinha. E as casas geralmente eram feitas a copa, tipo a cozinha, né, onde cabia a mesa, o fogão e a geladeira, ninguém não tinha também na época, né, e depois tinha dentro da casa aquele salão grande, a varanda por fora, e um quarto, ou o máximo 2 quartos, e a piazada que cada família tinha, o que, uns 5, 6, até 10, 12 filhos na época. Isso se mandava para o sótão em cima, tinha uma escada para subir e tinha que dormir lá em cima. Bebezinho, quer dizer, até que eles tinham tipo o tamanho do mar, tinha aqui. Aí já tinha que se dormir junto com os maiores. E não era cada um uma cama separada. O que cabia tinha um ninho de rato. O banheiro era fora. Era patente, né? Que não tinha. O pessoal acostumava assim, as casas eram feitas perto do Ribeirão, por causa da água, né? Que usava a água do Ribeirão para tomar, para cozinhar e tudo isso, né? E então, um pouco afastado da casa, se fazia aquela patente por cima da água, cagava dentro da água. Para tomar banho era um cocho grande que cada família tinha, um cocho de madeira, tipo largo assim, comprido daqui até lá, 1,5 metro, tipo assim, e se esquentava um panelão de água, um tacho, e assim tomava banho. E os banhos assim se tomava o quê? Final de semana, cada sábado, não todo dia, ou seja, 2 ou 3 vezes por dia, como hoje a gente está fazendo, né, debaixo do chuveiro. Ninguém tinha chuveiro na época. Não tinha luz elétrica, né, era na base do lampião de querosene, que a gente chamava, né? E assim a gente, quando de noite tinha, porque na roça ficava até ficar escuro para trabalhar. Chegava em casa, então tratar a criação. Então acendia aquele lampião. Não sei se vocês já viram o tipo de lampião que existia antigamente. Sim. Deve ter visto já, né? Já. Se tinha vento, apagava 10 vezes ou mais. A comida, a mesma coisa, um lampião em cima de uma lata um pouco mais alta, em cima da mesa. Tu não via o que tu comia, se tinha uma mosca em cima. Claro, de noite não tem mosca mais, né? Uma formiguinha, uma coisa parecida, que sempre atrai as comidas, ainda mais como na época não tinha geladeira e coisa. Se matava um porco, ele tinha aquelas tinas de madeira alta assim, toda a carne era colocada lá dentro. O tocinho era salgado, os pedaços de tocinho assim largo, assim comprido. Isso era salgado, ficava o quê? Tipo uns 8 dias dentro da salmoura. E depois se pendurava na fumaça, era defumado, né? E depois, quando estava bom, que estava bem defumado, aí se guardava com panos secos, assim, se guardava outra vez para não ter contato com a sujeira e coisa. Eu sempre fui uma pessoa desde pequeno de me atualizar na vida. Outra vez a Oma ainda ela tem esses sistemas antigos e acha que como era 50 anos tem que ser hoje. E eu não, quer dizer, eu como trabalhei 30 anos na prefeitura, todo dia com pessoas diferentes e lugares diferentes, Curitiba, Florianópolis, todo dia um lugar diferente, a gente se atualiza mais e tem mais convívio com as pessoas. Então, eu acho que é mais fácil hoje tudo, não como antigamente. Quer dizer, antigamente a gente comia mais as coisas naturais também, né? Não tipo coisas que hoje existem.
O trabalho era um trabalho muito forçado. A gente trabalhava na roça, não sabe? E trabalhava para os outros, para fazendeiro, não sabe? E naquilo ali a gente ia levando nossa vida de sacrifício, né? Um dia era um serviço, outro dia era outro. E com aquilo ali nós ia levando a batalha, como se diz, né? Mas sempre eu tinha assim um gozo na minha vida, com mesmo tudo sofrimento, mas eu tinha um gozo. Era feliz, né? Só que eu não sabia o que poderia ser, né? Mas você sabe que tudo tem um dia, né? Referente à escola, eu não conto de escola. Ah, era a mãe dele que ensinava? Porque eu não estudei, né? O pouco que eu estudei foi em casa com minha mãe. Mas mesmo assim não aprendi nada, né? Não aprendi que a verdade tem que ser dita, né? E não aprendi nada. Mas mesmo assim eu estou dando glória a Deus porque Ele me salvou. E estou aqui junto com minha véia, né? E a família, como é que era antigamente? Essa família referente, os mais velhos, né? Assim como a minha avó, né? Essa foi daqui do lado do Rio Grande, né? Do Rio Grande do Sul, um lugar chamado Passo Fundo, né? Ela veio de Passo Fundo? Ela foi desse mundo aqui pro lado de lá. A doutora ali do postinho, ela sabe onde é. Bem pertinho de onde ela mora. E nessa época não tinha o transporte que tem hoje, né? O cara, se quisesse, andava de pé. Andava um temporal, daí eu ia trabalhar e fazia algum dinheiro, alguma coisa, e daí até chegar ao destino, né? E aí criou essa família, né? Essa família, como foi a mãe dela, a minha mãe, né? Que nós somos primos. Né? Nós somos primos. Primeiro, né? Que a mãe dela é a irmã da minha, né? Aí eles se casaram e depois lá que vem ela, né? E eu não sabe. Com aquele jeitinho de amor, né? Isso aí eu não sei, não sei explicar. Onde eles andavam, porque eles não ficavam parados no canto, não, era andando no mundo. Aí chegou, foi pro lado do Ceará, não foi que... No Ceará a mãe arranjou o papai. Pô. Isso. Não, mãe Rita arranjou meu avô. Que aí nós estamos falando sobre a avó. Mãe Rita é a avó dela. Ela casou no Ceará. Aí o marido dela morreu, ela casou de novo. Aí casou com o meu avô, com o pai de mãe. Isso. Aí teve, parece que 9 filhos. Aí uns morreu, outros... Conseguiu sobreviver? Eles deram com medo de lampião, deram no meio do mundo. Revoltoso, né? Chamado revoltoso, né? Aí vieram para Paraíba. Aí na Paraíba a mãe casou, vieram para o Ceará. Aí a mãe casou com o papai. Deu com o papai lá para o Ceará, não sei por onde foi, que é Pedina também. Isso aqui tudo são família. O papai o pai de José é primo também. São primos. Aí casaram. Lá em casa nasceu 13 irmãos meus. São 13 irmãos. São 5 homens e 8 mulheres. E criou-se tudinho. Todo sobreviveu? Tudinho, só morreu aquele que morreu ano passado, Cis. Mas o resto morreu o papai e mãe, ficou os filhos tudo em vida. E naquela época, vocês querem saber assim do passado? Né? Do passado. Naquela época era muito difícil. Por causa de uma cidade, a gente morava distante, e era um sacrifício. Carro não havia, se havia, a gente não tinha. O correio era a pé. Não tinha o dinheiro, né? Não tinha o dinheiro para botar, e daí por diante nós fomos, e até o dia de hoje nós estamos aqui, né? Nós trabalhávamos por semana, nós trabalhávamos quando era no domingo, ele fazia o pagamento. Você trabalhava 6 dias, os 6 dias era pago, sabe? Isso era bom a Paraíba. Eu achava bom, apesar que os invernos eram muito rasteiros, muito fracos, que nem todo mundo sabe, né? Não tinha chuva, né? Não tinha chuva, né? Quando havia era de fartura, era muita. Mas também quando havia era 2, 3 anos sem
Sem chover. Tinha alguma coisa diferente lá que não tem aqui, em Jaraguá? Tem muito. Tem? Tem muita coisa diferente que aqui não tem. Tipo o que, vó? Assim, pé de pau que não tem angico. Tipo de árvore? Sim, os pés de árvore. Aqui não tem angico, não tem jurema, não tem aroeira. E lá tudo isso tem. Pau d'arco, aqui também não tem, lá tem. É assim, porque as árvores que tem lá não tem aqui. E as que tem aqui não pé tem de lá. cajá, na roça Normal. também. Na roça? Normal, é. Não tem Aí negócio lá de firma, essas tem coisas. pé de cajá, tem aquele siriguela, aqui não tem. Ah, sim. Depois que eu cheguei aqui, agora que eu vi 2 pezinhos de siriguela, um na casa ali perto de nós moremos e outro lá na casa da avó de Júlia. Eu vi um pezinho de siri. As comidas, a gente comia 3 vezes no dia. Meu Deus. 8 horas tinha o almoço. Era Da manhã? Da manhã? 8 horas da 8 manhã. horas da manhã. A gente almoçava. Quando era 12 horas, era a janta. E de noite era a ceia. Era assim. 12 horas que ela quer dizer é meio-dia. É, meio-dia. Meio-dia era feijão, arroz. Porque toda Semana Santa, né? Eles faziam aquela festa, aquele Judas, né? Aí montavam num jumento e saía. Quebrava uma lapada no jumento, outro no Mateus e ficava aqui. Aí fazia assim, o Judas e a mulher do Judas. Fazia um circo, aí botava aquela circo, tudo no circo. A mulher do Judas toda cheia de mulão, toda cheia de tira, não sabe? Aí o cabo corria para dar uma lapada, aí o cabo outro corria assim para roubar a mulher do Judas, sabe? Mas só era... As coisas na minha época, quando eu ia na aula, assim, eu tinha, não era como hoje, não é? Caderno nós tinha só um. Outra era uma, agora isso eu não posso te... Era ver uma pedra, né, que tem na parede, assim, que vocês também escrevem. Assim, era nosso que nós aprendia em cima. Quando nós terminava essa lição, nós levava para o professor, então ele lia e daí a gente apagava. E daí a gente escrevia de novo outras coisas, não é? E era assim. E os alunos nunca podiam responder alguma coisa ruim para o professor, nem falar. Porque tinha um copo de milho debulhado no cantinho, que as crianças que faziam a coisa de arte, eles se joelhavam num canto, em cima daquele milho. O professor desparamava assim no toalha e ali tinha que joelhar. E a vara do professor, ele estava em cima da mesa do professor. O professor pegava as crianças assim na nuca, e daí eles tinham que assim se abaixar e ele surrava ali para baixo, mas surrava. E se a vara não era muito boa, ele mandava o aluno mesmo buscar uma vara. E se ele trazia uma varinha fraca, ele tinha que buscar outra. Assim, era assim a nossa aula. O que nós ia fazer pela estrada, a arte, às vezes, isso tudo tinha que o professor saber. Isso nós ganhava castigo, nós tínhamos que ir, certo? O trabalho era bom, não é? A gente aprendia, só não tinha assim como vocês hoje, tem como é que se diz Internet? Isso não tinha, isso era uma escola assim só de escrever e a tabuada nós tínhamos que saber, hoje não sei se vocês aprendem a tabuada, isso tudo nós tínhamos que saber de cor. E naquele tempo era difícil, mas a gente era acostumado a isso, não é? Como vocês hoje estão acostumados a trabalhar na roça. Nós vinha da aula, nós não ia brincar. Daí a mãe, nós só tinha a mãe ainda, porque eu tinha 8 anos quando meu pai faleceu. Então quando nós vinha da aula, nós podíamos descansar um pouco, e daí nós tínhamos que ir na roça com a mãe. E nós trabalhávamos, não é? Nós tínhamos que trabalhar. A minha família era muito legal assim. Eu trabalhei na roça, né? Nós éramos família, nós éramos 13 filhos,
E Reinaldo? Antigamente eu trabalhei só na roça. Nós éramos 4 filhos. A minha família em casa era, trabalhamos, briguemos e fizemos de tudo, né? Nós também, né? Aí nós também era trabalhar e assim, o tabaco nós tinha roça e fumo, assim, né? Para colher milho, essas coisas, tudo. A escola era ruim, nossa escola, o professor era ruim. Eu só ia no 3º ano, né? Nós tínhamos que trabalhar na roça sempre, nem podia estudar. Nosso pai nem deixou nós mais ir. Eu, na escola, fui para a 4ª série só. Depois o resto trabalhamos na roça, porque todo fizemos ali. Trabalhamos nas roizeiras, cortamos tudo arroz, a tudo ferinho, milho colhido tudo à mão. Milho, plantação de capim, arado com cavalo. Não era que agora tem só máquina para colher, nós fizemos tudo à mão. Arroz foram plantados tudo, antigamente tudo com máquina, nos muros, arroz mato. É só na colheita assim, né? Assim, para nós sustentar, assim, é assim na roça só. Daí eles tinham leite vendendo, né? Ovos, essas coisas, né? E trabalhamos fora também, nos outros lugares, assim, na roça, também ganhamos um pouco. Daí nós tínhamos fumo, daí vendemos isso. Plantação, assim, né? Depois já tinha firma, assim, né? Para trabalhar fora, né? Aí tinha arroz, essas coisas, carne, tinha tudo, porco, galinha, pato, né? Só criava nós, assim, para comer, assim, sabe? Foi comprado bem pouca coisa, assim, na venda. Só trigo, essas coisas, a maioria. Mas a maioria tinha tudo em casa para comer, né? Leite, assim, tudo, né? E Reinaldo, tem alguma coisa? Para nós comprar as coisas para comer, a comida. Nosso pai trabalhava na firma, o pai trabalhava na empresa na Sudeste. Ele ganhava o pagamento, comprava as coisas para comer e o resto que faltava tudo, né? Que trabalhamos, que sustento da casa, aí compramos também as coisas para comer, tudo isso só. As coisas que faltavam. Na minha época não era fácil. Comecei já desde na infância. Com 8 anos já ficava sozinho com meus irmãos em casa. Minha mãe trabalhava, meu pai bebia, ficava o dia inteiro sem trabalhar, dormindo. Aí com 8 anos eu ia na casa de uma tia minha, ajudava ela a fazer o servicinho da casa. Em troca eu ganhava um almoço por dia para levar para mim e para os meus irmãos. A gente almoçava, ia para a escola e era longe, ia a pé todo dia. Material levava num pacote plástico, de um saco de 5 kg de arroz. Não tinha calça comprida, no inverno passei maior frio. Os colegas pediam assim que estava com frio, eu mentia que não, porque vergonha dizer que não tinha calça. A minha primeira calça comprida eu ganhei na 5ª série, onde depois logo tive que parar de estudar para trabalhar fora. Aí ali eu comecei com meus 12 anos já a trabalhar fora. Trabalhei um tempo numa casa, meio período. Trabalhei por 1 ano, depois dali eu saí, fui trabalhar em outro lugar, eu estou até hoje. Meus 13 anos eu comecei a trabalhar ali como babá, e daí foi indo, fui fazendo serviço também. E fiquei ali trabalhando até hoje ainda. Morei junto na casa deles durante 10 anos. Durante 10 anos tive que dar o meu salário tudo em casa para minha mãe, ajudar ela. Depois daí, uns 10 anos daí onde eu casei, fiz a minha família. E hoje eu tenho ali um marido e 2 filhas.
foi bem difícil mesmo. No início, quando a gente veio morar, minha mãe morava em João Pessoa, que ela acabou se separando do meu pai, conheceu outra pessoa, a gente foi morar ali, era bem tranquilo, na época na rua onde ela morava tinha 2 casas só. Hoje existem milhares de casas. Assim, a população foi vindo, crescendo e comunidade. Na minha infância era só pãozinho, que a gente ganhava um pãozinho de manhã ou à noite, e era só pão com banha de porco com açúcar. Essa era a nossa comida. Era todo dia banha de porco e açúcar, e era só o pãozinho. Meio-dia eu ganhava, almoço com uma tia, e assim foi indo. Durante uns 3 anos, até meus 8, 10 anos, daí a minha mãe acabou se separando do meu pai, daí as coisas começaram a mudar. Aí depois já a alimentação já foi ficando melhor também, daí a gente já tinha mais coisas para comer, tudo. Daí foi ficando um pouco melhor na alimentação. A gente não ia como vocês vão na aula hoje com tênis e coisa, ia descalço, de a pé. Como a gente ia na aula de manhã, a primeira coisa que a gente fazia era uma tabuada. Entrava na aula, tinha que saber uma tabuada de 1 a 10 de cor. E as aulas eram só de do primeiro ano até o 4º ano. A gente tinha que ir sozinho na aula, né? Ninguém não acompanhava. A minha família depois. Pois é, nós trabalhávamos na roça, só na roça. Tinha esse pessoal de antigamente, os primeiros que vieram para cá, que eu também já veio muito antes, a gente para cá, antes do meu tempo, né? Mas tudo gente, colonos, né, que começaram aqui. Plantava arroz, essas coisas. A comida era tudo caseiro, né? Aipim, e batata doce, e tudo caseiro que a gente fazia. Carne a gente tinha sozinho, matava frango, porco, cabeça de gado. Os meus pais eram na roça, né? Também é a mesma coisa. Antônio Carlos Cesário, 70 anos, nascido em 1943, em Birama. O trabalho era difícil, era plantação de aipim, algodão e fumo, e pão assado na folha de banana, de caquê. A família trabalhava muito, dinheiro pouco, rígido, escrevia, não lia, o pau comia. A escola era pertinho só, 6, 7 quilômetros, distância a pé, bem sapatinho de cachorro ainda, caderno, a maioria era lousa, escrevido com lápis na lousa, depois de um pano apagado, escrevia novamente, e a borda era pano. O início da estrada era tudo mato, a estrada era um carreiro, picadão, quando veio de muda para cá. Depois foi aumentando, era tudo mato, foi aumentando, daí hoje temos já um caminho mais ou menos, não bom e nem ruim. Aqui a cidade era de a cavalo, de a pé, que ônibus não existia, demorou um pouco para entrar Canário. Então o terreno requerido pelo Estado, a maioria, os mais antigos, tudo requerido pelo Estado, e foram vendendo e fizeram pé de meia daí. A turma que foram chegando, foram comprando depois. Comida? A comida era bem difícil, era polenta, empinho, batata, não era fácil, né? Arroz e feijão era mais difícil, o arroz. O feijão era mais fácil, cantava, tinha. Né? E o arroz se tornava mais difícil. Meu pai veio da Itália pequena, a mãe da Inglaterra, se encontraram em Brusque, lá cresceram, casaram. E fomos para a terra, daí nasci em Birame, viemos a Itajaí, de Itajaí vinha Joinville, lá os velhos faleceram, de lá foi Araquari, de Araquari vim para Itapava. Tempo, a gente levantava cedo,
ia tirar leite das vacas e o pior é que eu me esqueço. Tirar leite das vacas e fechava os terneiros e separava a vaca só ia tirar leite na hora que é preciso, senão a gente não tinha muito leite para tirar. Família, os irmãos se ajudavam, algum fazia alguma coisa, algum ia fazer o serviço dele. Bem de madrugadinha, com escuro, a gente ia abaixo, às vezes de chuva, de barro, e a gente caminhava 6, 8 quilômetros de a pé, e a gente lutava para aprender. A gente caminhava no chiqueirão de porco, se sujava tudo. Daí tinha que, às vezes, se lavar antes de chegar na escola. Às vezes o professor chamava a atenção da gente. A professora Dona Dalila de Melo. A Dona Dalila tinha dias que ela era muito boazinha, dias que era brabinha, põe a gente de castigo. A sacolinha de pano, a mãe fazia sacolinha de pano. Carregava no material da sacolinha de pano. E a gente ia de chinelo, calçado, às vezes o calçado a gente se enterrava no barro. Tinha que lavar os pés antes de entrar na escola, porque estava tudo sujo de barro. Era longe da escola. De vez em quando nós brigávamos na rua com a piazada. Eles queriam enfrentar a gente dava uma de macho e enfrentava eles também. As empresas, era oficina de madeira. Meu pai era carpinteiro, marceneiro. Meu pai construía um moinho, serraria e moinho, serraria e nós tínhamos a charreta para carregar alguma coisa quando precisava. Quando nós ia para a igreja, nós caminhava 8 quilômetros longe de a pé, no meio das pedras. Às vezes com a carroça por cima das pedras. A mãe fazia, o pai fazia. Porque a mãe não era certa da ideia, né? A maior parte era feijão, arroz, batata assada. Batata assada na cinza. Já era bom. E nós assávamos batata na cinza, tirava aquelas balaiadas e ia lavar, e depois entrava tudo embaixo no fogo de chão, que o pai fazia. Tinha brasa, cada brasa, um monte de cinza, e lá nós assávamos aquelas batatas embaixo da cinza. Ah, já era bom, pra nem lembrar. Ai, que aquele tempo era gostoso. A mãe assava
broa na fornalha. E daí nós enchia o forno de batata. Ai, e daí nós se tramava, no dia de manhã cedo, o café era batata doce com café. Coisa mais boa. Não parece nem lembrar. A vontade de ir lá. O ano passado, porque a mãe era doente, mas nós tínhamos que ter paciência. E nós de vez em quando nós tínhamos que correr para o mato. Ela pegava uma cinta e saía em cima de nós. Saía para o mato, fugia. Daí a mãe, quando a mãe estava boa, era tão bom, a mãe ensinava doutrina. Ela pegava o livrinho, ensinava doutrina para nós, fazia nós rezar, reunia um bando de piazada da vizinhança e se tramava ensinar a doutrina para nós. Daí de vez em quando o pai não deixava, porque por causa que ela, né, tinha medo que ela falasse bobagem, né? A maior parte era carroça, a pé, no barro. Não era muito bom. Era 6, 8 quilômetros longe, saía madrugada para a escola. Senão nós chegava atrasado na escola. O nome da professora eu nunca me esqueci, a Dona Dalila. Tinha a Dona Dalila e o seu Gustavo. O seu Gustavo era um professor muito legal, mas ele ensinava nós e daí logo ele saiu de lá. Daí a Dona Dalila dava aula lá, Dalila de Melo. A Dona Dalila era muito legal, muito querida. De vez em quando ela dá um hospital na gente. Ei, quieto! Ai. Pesca e da caça era carne, eles não precisavam criar. E ele, quando ia na escola, tinha 4 anos. Primeiro ano A, B, segundo e terceiro ano. Acabou a escola. Minha família? Isso. Sim, o Rubens, o Fredo, primeiro ele trabalha também na roça, mas depois ele trabalha lá no... Como é o nome? VEG? Na VEG? Não, na VEG não, aqui na Corimaco. Ah, Corimaco. Aham. Até ele morreu, né? E o Neto trabalha lá na VEG. E a neta, não sei, ela também trabalhava, ela aconteceu muita coisa, não posso contar tudo, né? Sim. E os bisnetos também trabalham. E o Júnior, o filho do Rubens, né? Ele começava agora lá no Ilha, né? Porque ele não tem 18 anos ainda, né? E não conseguiu, acho, serviço, né? Isso. Só que a gente não se entende mais tudo, né? Os pais sempre falavam assim. O primeiro morador ali do Schroeder foi o Schroeder. Adolfo, eu não sei como é o nome do pai, né? Adolfo foi um filho dele, né? E vocês vieram de onde? De onde é que vocês vieram
E eu nasci ali. Nasceu aqui em Schneider mesmo? Mesmo ali nessa casa onde mora a Duve. Onde mora o Duve? Duve. Onde morava o Rudy Duve? O Rudy Duve, essa é nossa casa, né? Sim. Então nós casamos e morávamos bem lá em cima no morro. Lá no meio do mato, onde hoje é tudo mato. E depois nós comprávamos terreno do pai e morava um pouco mais para baixo. 10 anos em cima, 10 anos mais ou menos assim. Lá e então estava 20 anos, mais ou menos. O Fredo casou com 20 anos, eu acho. Né? Então nós morávamos aqui, desde hoje. E isso faz mais ou menos 45 anos. 45 anos que eles já moram aqui embaixo. Antes eles moravam lá em cima no morro. E como que as pessoas se tornaram donas das terras? Compraram. Quando nós casamos, nós temos nem um grão de areia. Nós compramos, faz uma casa assim simples, né? E depois nós tínhamos mato, né? Fazem toras e vendem, né? E deixa cortar para fazer a casa, né? E também vendemos, né? Porque estava tudo mato grosso, né? E mato grosso. E assim se vira, né? Eles foram morar lá em cima no mato. E aí como é que eles adquiriam? Eles tiravam a madeira do mato, serravam essa madeira e dali eles tinham dinheiro e lucro para poder investir na vida deles. É comida assim, difícil, né? Conhece, né? Feijão, aipim, cará, batata, tudo que tem hoje ainda. Só planta tudo um pouco, né? Se plantava de tudo um pouco, mas predominava o arroz, a batata, o aipim, o japão. E tinha gado, né? Tinha leite, tinha queijo, tinha porco, filhas, pizzões também. Tinha muita criação, muita galinha, pato, tinha bastante criação que fazia com que eles sempre tinham os recursos de sobrevivência para viver. Era um trabalho normal, era babá. Quando minha mãe morreu e meu pai logo levou a gente embora para o Paraná. Lá a gente trabalhava numa fábrica de doce, junto com o meu tio. Comida era comida caseira, feijão, arroz, batata doce, aipim, que a gente plantava, galinha que a gente criava, a minha avó criava e fazia comida pra gente. Muito obrigada. Não sei quando, na minha época já era, não tinha mais ditadura nem nada, na minha época já era gente, chegou o pessoal, a minha família. Conheci o meu primo, casamos, tive 2 filhas, tenho 2 netos, que são você e o teu irmão. A minha avó já era portuguesa, depois foi surgindo a família. Não sei porque a gente nunca conseguiu ter terra, a gente sempre pagava por os outros. Era um pouco difícil porque não tinha como a gente estudar, então eu fui só até a 6ª série e eu não tinha essas comunidades que vocês têm agora. Eu escrevia assim num chinelo, ia sem chinelo, ia com um saquinho de arroz,
Hoje em dia não, ninguém mais vai com isso. Vocês não tiveram nada disso, eu tive. Passei a minha infância, minhas filhas já não tiveram isso.